Então vamos sem delongas, né, galera? Mais uma vez aí, obrigado pela paciência de todos e de todas. A gente sabe que esse momento de tecnologia aí, a galera, o mundo tá usando aí as plataformas e a gente acaba tendo esses riscos aí de não ter uma estabilidade muito boa. De qualquer maneira, obrigado aí por vocês terem esperado. Acredito que vai ser bem legal aí estar com vocês nos próximos minutos. E hoje a gente vai falar, o Renato vai falar um pouco mais aí de uma grande empresa, uma condição geral muito legal. Mas antes de mais nada, Renato, eu tenho certeza que todo mundo já te conhece, né? Mas conta aí um pouco quem é o Renato, o que você faz, a tua empresa. Beleza, pessoal. Bom, primeiro, obrigado aí pela oportunidade, André. Já não é a primeira live que a gente faz, na primeira a gente arrebentou aí, foi muito bom. E eu vou falar rapidamente. Renato, eu sou o Renato Gonçalves, tenho 43 ou 44 anos, trabalho com seguros 25 anos praticamente, e com seguro de vida desde 2004, né? Experiência, eu trabalhei em seguradoras, trabalhei numa seguradora multinacional francesa, Prevost, não conheceu, uma companhia especializada em seguros de vida individual, e aí entre várias experiências que eu tive na França, em Portugal, procuro trazer aqui para o Brasil e corretores parceiros um pouco dessa experiência, dessa bagagem, produtos, técnicas de venda, enfim, acho que é um pouco dessa experiência que eu queria trazer para compartilhar. Sou corretor de seguros, né? Habilitado, e uns anos para cá, desde 2014, 2015, comecei a trabalhar com a parte de assessoria, prestando assessoria para algumas seguradoras especializadas em seguros de vida, né? E, entre elas, a Ominti Seguros, que é o objeto do nosso assunto, da nossa condição geral de hoje, né? Então, quero contribuir aqui de alguma forma com as pessoas que estão acompanhando a gente, para esclarecer alguns termos técnicos, né, que às vezes a gente encontra com condições gerais, e que eu brinquei hoje quando eu compartilhei a live com os editores, falei assim que a gente ia quebrar o galho do pessoal falando com condições gerais para quem está com preguiça de ler. Então, tem que especialista que gosta de ler condições gerais, mas não é todo mundo que prática, né? Então, vou pensar alguns pontos aqui das condições gerais da Ominti, que é uma baita seguradora, trouxe algumas novidades recentemente. Então, vamos trinchar aí esses principais pontos, né? Muito bom, muito bom. Então, gente, para quem ainda não sabe o que está acontecendo aí, é um projeto que a gente começou ontem, dia 1. A gente vai fazer a maratona das condições gerais, como bem reforçado pelo Renato. Ninguém gosta de ler, tem preguiça, e o objetivo aqui é a gente trazer de uma maneira mais simples como estudar uma condição geral, como ver os principais pontos. Serve muito para corretores de seguros, mas serve também para quem trabalha no mercado, seja como funcionário de corretora, funcionário de seguradora. Eu acho que dá para cada um tirar um pouquinho aí, né, Renatão? Então vamos lá. Ominti, como é? Ominti Proteção, seguro individual, é isso? Isso, o Ominti Proteção é o nome do produto de vida individual da Ominti, né? E para quem não conhece a Ominti, vale a pena a gente falar um pouquinho da seguradora. É uma empresa especializada na sua origem em planos de saúde de alto padrão, né? Altíssimo padrão, se assim a gente pode dizer, né? E aproveitando esse know-how e a qualidade dos serviços na área de saúde, a Ominti, de uns anos para cá, fazem cerca de 4 anos, lançou a seguradora. E a seguradora com foco no seguro de vida, né? Só pedir, eu não sei se, para mim, se para os outros não estão, tá um ruído no fundo, não sei se é daqui ou se é daí, André. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Será que a galera, todo mundo está ouvindo bem o Renato aí? Eu vou falar, tem um cara tocando um sax sanfone aqui, mano, desde as 10 horas da manhã, não para. Vocês estão ouvindo? Então é isso.
É isso aí. Não, Ó, tranquilo. vai falando que eu vou fechar as janelas aqui. Vai falando aí. Deixa eu ver se melhora. Peraí. Tá bom, então tá bom. O preço da quarentena. Peraí. Legal. Enquanto o André vai lá fechando a janela, vou dar um salve aqui para os meus amigos que estão seguindo a gente aqui, o Paloma Casarini, que é uma leitora assídua de Condições Gerais. Nunca vi alguém gostar tanto de ler Condições Gerais como o Paloma Casarini. Eliseu, grande Eliseu, o líder aí do grupo Superação Total, aí um grupo fantástico que reúne quase 260... O limite total do WhatsApp tem lá a quantidade necessária, possível, para colocar corretores do Brasil inteiro, e o Eliseu lidera aí a ação. Parabéns, Eliseu. Eliseu que está lá em Cacoal, Rondônia. Seja bem-vindo, meu amigo. Gente, melhorou o som? Opa, agora sim, melhorou bastante. Eu fechei tudo, vou suar pra caramba aqui, mas para ter uma boa live. Tudo muito em favor bom, de uma boa live. Beleza. Vai lá, Renatão, show. Maravilha. Bom, então, antes de falar das condições gerais, né, estava falando da Umint, e obrigado, Eliseu, já está compartilhando aí também as principais condições gerais, ele compartilhou um link aí, como sempre, muito proativo. Valeu, Eliseu. Eu costumo dizer que as condições gerais é muito fácil da gente entender quando a gente começa, principalmente pelos riscos excluídos. Porque quando a gente olha os riscos excluídos, a gente já imagina que todos os outros acabam sendo cobertos, né, para cada uma das coberturas. Então eu queria começar, se você me permite, André, primeiro a gente falando de alguns riscos que são excluídos nas condições gerais. Porque isso que é quase que um padrão para a maioria das seguradoras, né? Então eu estou aqui, se vocês estiverem acompanhando aí também com as condições gerais, depois vocês podem baixar direto no site da Umint. Lembrando aqui, reforçando, né, o que o André já falou na live de ontem, nós não estamos sendo patrocinados pela Umint para estar aqui falando do produto, né? Boa. Nós estamos falando aqui como uma oportunidade de compartilhar com vocês uma visão sobre essas condições gerais. Tá? É isso aí, bem lembrado, Renatão, bem lembrado. Beleza? Bom, falando das condições gerais, então, falando alguns termos técnicos, né? Os riscos excluídos, a gente pode separar em duas partes. O que não se inclui como um acidente pessoal e que não é o risco coberto por uma cobertura de acidentes, e isso serve para a Umint e serve também para as outras seguradoras. Acho que aqui tem muitos especialistas, isso não é novidade para vocês. Então, por exemplo, o suicídio é um risco excluído em todas as seguradoras dentro de 2 anos. Então, nunca vai ter cobertura para suicídio dentro dos 2 primeiros anos da vigência da apólice. Então, alguns clientes já me perguntaram, Renato, cobre suicídio? Olha, cobre, mas você vai ter que ter um pouquinho de paciência, vai ter que esperar pelo menos 24 meses, né? Isso claro, é uma proteção para a própria seguradora, para o sistema mutualista, para evitar que as pessoas contratem o seguro de vida com outras intenções que não sejam os riscos imprevistos, incertos, né, que a gente acaba trabalhando. Quando eu falo de seguro de vida, qualquer tipo de seguro, vamos sempre lembrar o seguinte, o princípio da boa-fé, né? Eu estou até com a página das condições gerais aberta aqui para vocês verem, para servir como também um guia aqui. Quero lembrar que o princípio da boa-fé, ele é básico para todas as seguradoras e para todo tipo de seguro. A intenção, né, da boa-fé. A pessoa que contrata um seguro já pensando em usar ou já sabendo que tem algum tipo de doença pré-existente, é claro que a pessoa não vai ter cobertura sobre algo que já existia antes do seguro ser contratado. Por exemplo, ninguém vai fazer o seguro de um carro que já foi roubado.
depois que já foi roubado, não dá mais para fazer o seguro. Mesma coisa, uma doença. Quando a gente falar aqui de coberturas por doença, uma pessoa que já tem uma doença, por exemplo, um câncer, uma doença crônica, dificilmente a seguradora vai aceitar, porque é um risco certo, já aconteceu, né? Vou um pouquinho mais à frente aqui falando de outras questões das condições gerais, e lembrando o seguinte, algumas pessoas me perguntam, Renato, dá para contratar no seguro da Almint somente os riders, né, as coberturas complementares, né? Nesse seguro de vida individual da Almint, ou Almint Proteção, nós temos as coberturas básicas. E as coberturas básicas, elas são essenciais para que você possa incluir as coberturas complementares. E hoje, na Almint, já dá para a gente contratar um seguro só com a cobertura básica de acidentes, ou seja, morte acidental, ou apenas a cobertura básica morte. E quando a gente fala morte, eu não gosto de usar a expressão morte por qualquer causa, porque não é por qualquer causa, né? Tem os riscos excluídos. Então, uma dica aí para os corretores, evitem falar para o seu cliente que o seu seguro cobre morte por qualquer causa. Porque quando se fala morte por qualquer causa, os riscos excluídos acabam sendo desconsiderados. Então, não, é morte natural ou cobertura de morte acidental. Renatão, me permite aproveitar que você está falando das coberturas aí, por favor. E eu acho que é legal a gente passar aqui para a galera que está ouvindo também, que já ouviu falar da Almint ou que já conhece a Almint, né? Eu tinha essa percepção antes de conhecer a pergunta que eu vou te fazer. Depois, conhecendo, eu vi como é. Mas eu quero te fazer essa pergunta para a gente divulgar e compartilhar com o pessoal. A Almint, ela é muito conhecida nos produtos de saúde como produtos de alto padrão, produto mais... eu não sei se posso falar para quem é muito rico, alto padrão, tá? E quando a gente olha para a Almint Seguros, para seguro de vida individual, antes de eu conhecer a Almint, eu tinha essa percepção de que era um seguro de vida para as pessoas ricas. Isso é mito? Isso é verdade? Como é que é isso dentro da Almint? Da condição geral aí que você conhece o produto? Muito boa pergunta, e acho que já dá uma boa referência para o pessoal entender. No saúde, é normal que um plano de saúde de alto padrão, ele tenha um alto custo, porque vai ter cobertura em grandes hospitais, como o Sírio-Libanês, o Albert Einstein, laboratórios de alto padrão, como a Alta Laboratórios, que é fantástico. Então, justifica o alto custo e o alto padrão de um plano como o da Almint na área do saúde. Quando a gente fala de seguro de vida, isso não se aplica, porque o seguro de vida são taxas atuariais. Então, assim como para a Almint e para as outras seguradoras, o risco de morte ele vai variar de acordo com a idade. Então, de 18 a 65 anos, o risco de morte do cliente da Almint ou do cliente de qualquer outra seguradora é o mesmo. Então, as taxas são muito parecidas. As taxas, até a tábua de mortalidade, né, usando um termo mais técnico aí, as tábuas de mortalidade que são utilizadas aí no mercado são as mesmas utilizadas pela Almint também. Então, respondendo a sua pergunta, vou separar em duas respostas. Quando você fala de um plano de vida de alto padrão, a qualidade e a excelência de atendimento e de prestação de serviços é mantida nos seguros de vida da Almint. Mas o preço, o custo, o valor do prêmio do seguro já não é verdade que ele vai acompanhar esse alto custo. Porque a taxa é muito parecida com as taxas que são aplicadas de mercado. Então, a gente tem um seguro de alta qualidade, alto nível de qualidade de prestação de serviços e atendimento, e esse atendimento começa já desde o atendimento ao corretor de seguros, até também o atendimento ao cliente, né? Então, para você ter uma ideia, o ticket mínimo dos seguros da Almint é de R$50. Ah, muito bom.
né? Eu fiz um seguro de vida para mim, eu tenho 43 anos, e fiz uma cobertura de 100 mil reais, arredondando, e eu pago cerca de 100 reais por mês. Cara, é muito barato, né? É muito barato, se pensar no custo-benefício que se tem aí, na alavancagem do capital, né? E eu comparo, né? Eu tenho hoje, costumo dizer que eu estou valendo mais morto que vivo. Eu tenho 6 seguros de vida, eu tinha 7, mas um era prestamista. Um era prestamista, que estava associado ao financiamento do meu apartamento. Legal. Só que ao quitar o apartamento, o seguro prestamista também foi quitado, então não tenho mais esse seguro. Ainda tenho mais 6. Tenho mais 6 seguros. Caramba. Um para cada motivo. Um pela empresa, um que eu fiz porque eu tinha interesse em ter cobertura de incapacidade temporária, que na Almint eu não tenho o DIT, né? Seguros de renda por incapacidade temporária na Almint eu não tenho, então eu fui buscar lá na Icatu, que inclusive ontem foi muito legal a live que vocês fizeram aí da Icatu, foi muito legal que você fez. E então eu procuro compor as minhas coberturas de seguro de vida, eu, Renato, pegando um pouquinho de cada seguradora. Em vez de pegar, sei lá, $500 mil de cobertura morte, eu pego 200 mil aqui na Almint, mais uma cobertura de doenças graves, mais 200 mil ali na Icatu e uma cobertura de DIT. Tem o meu seguro da empresa, que tem mais ou menos 50 mil reais, enfim. Compondo todas as minhas apólices, eu devo ter aí quase 1 milhão de cobertura de seguro de vida. Então, eu consigo compor de diversas formas isso aí. Muito bom. Deixa eu aproveitar, Renato, eu sei que você trouxe o tema do prestamista. Galera, aproveitando enquanto o Renato está dando essa aula pra gente aqui, tem um dia da maratona que está em aberto o tema, que eu estou em dúvida se eu faço sobre prestamista ou sobre um seguro destinado para mulher. Depois coloca nos comentários aqui que eu vou lendo. O que tiver maior número de comentários eu vou fazer num dia desses aí. Ou prestamista ou seguro de vida para mulher. Seguro específico para mulher. Coloquem aí que depois eu vou pegar a maioria e vou decidir o tema, tá bom? Renatão, show, vamos lá. Muito bom. Muito bom. Eu já até sei qual vai ser a resposta da maioria. Até porque as mulheres estão dominando o mundo. Estão dominando, verdade. O que eu quero... Eu vou falar uma expressão técnica que acho que alguns alunos nossos ou ex-alunos nossos vão lembrar aqui. O seguro que a gente vai tratar aqui da Almint, o seguro de vida individual, é o risco puro, né? Não é um resgatável, ele não vai entrar na categoria de seguros na linha de financeiros resgatáveis. Ele é um seguro que foi estruturado no regime financeiro de repartição simples. Tá? Os nossos amigos, nossos alunos que estão seguindo a gente aqui, com certeza devem lembrar, com certeza, do regime de repartição simples, que é uma estrutura técnica que permite que os prêmios que são pagos por todos os segurados, em um determinado período, eles sejam suficientes para pagar todas as indenizações que ocorrerem de sinistros dentro daquele período. Então não vai entrar, por exemplo, cobertura de renda. Por isso que é repartição simples. Não entra resgate, não entra renda. É um seguro de risco simples, repartição simples. Legal, muito beleza? Bom. Muito bom. Ontem teve bastante dúvida sobre esse tema, é legal ser reforçado. Foi muito bom. Legal. Eu acho que às vezes a gente confunde um pouco e às vezes os próprios clientes perguntam para os corretores, e acho que é importante o corretor ter essa carta na manga. Quando um cliente fala assim, mas não dá para fazer eu prefiro o seguro resgatável, pelo menos eu resgato uma parte do que eu paguei. Naturalmente, os seguros que têm a composição de resgate, né, de um capital que pode ser resgatado no futuro, ele naturalmente vai ser mais caro, porque vai ter a parte do prêmio que vai ser destinada para o risco e a parte do prêmio que vai ser destinada para o resgate. Então, naturalmente, o seguro resgatável, ele é mais caro. É claro, ele tem outra característica, ele vai atender
outras necessidades. Por exemplo, na própria Omint, depois pode ser objeto de uma outra live que a gente fala, o seguro resgatável da Omint, é um seguro vitalício com opção de resgate a partir de 10 anos, né? É uma outra característica, uma outra visão de produto e de necessidades. Eu acho que antes da pessoa pensar em ter uma previdência, um seguro resgatável, antes de pensar no futuro, em garantir o futuro, vamos pensar no presente. Garantir a família sobre os riscos que nós corremos hoje. Boa. E depois a gente pensa no amanhã. Senão a gente vai correr o risco aqui, que nem aquela história, né, do cara que vendeu a televisão para comprar um aparelho de DVD. Né? Isso nem existe mais, é uma piada velha já. Mas faz o mesmo sentido, né? A gente tem que garantir o presente antes de pensar no futuro. Tá certo. Né? Falando de condições gerais agora, voltando nas condições gerais. Quero falar que existem algumas coberturas diferenciadas dentro desse seguro da Omint, né? Algumas delas, deixa eu abrir aqui, estou indo para a página até para me basear no... Renato, eu imagino que no da Omint aí a gente deve ter a cobertura de morte acidental, invalidez por acidente. Eu acredito que essas padrões, elas tudo normal aí, né, da Omint, né? Não muda muito, né? Isso, segue o padrão de mercado. O que eu quero diferenciar, né? As coberturas básicas, como eu estava falando, existe a possibilidade de contratar morte natural e acidental, ou contratar apenas morte acidental. Ok? Beleza. E a partir daí, incluir as coberturas adicionais. As coberturas adicionais, eu vou separar em partes aqui. Tá. Falando da cobertura básica, então nós temos duas. A morte, que cobre morte natural e acidental, e a morte acidental, que é só acidente. E nas adicionais, uma lista de coberturas por invalidez. Quais as coberturas de invalidez que a gente vai encontrar na Omint? Tem a cobertura de invalidez, quando a gente fala de invalidez, ela é sempre permanente. Nunca vai ter uma perspectiva de retorno. Se for uma invalidez temporária, concorda que não é uma invalidez? Ela é uma incapacidade que é temporária e existe uma perspectiva de retorno ao que a pessoa era antes, né? Sim. Então, quando a gente fala de invalidez, nunca vai ter perspectiva de volta. É a perda do uso de um dos membros, ou total, ou até a perda mesmo do membro, porque às vezes a pessoa pode perder o movimento de um braço ou de uma perna em função de um acidente, e o braço e a perna tá lá, ele só não funciona mais. Ou pode acontecer da pessoa sofrer um acidente e perder mesmo o membro, ser amputado, enfim. Na Omint nós temos duas coberturas de invalidez por acidente. A invalidez total, e aí a indenização ela é paga somente em caso de invalidez total. Significa que a pessoa tem que estar totalmente inválida, tem que perder totalmente os movimentos ou das duas pernas, ou dos dois braços, ou de um braço de uma perna. Aí entra naquela tabelinha em que nós identificamos quais são os critérios para identificar como invalidez total. Se contratar somente invalidez total, e a pessoa tiver, por exemplo, a perda de um dedo por um acidente, e ela tiver contratado apenas a invalidez total, ela não vai receber nada. Verdade. Então, dificilmente incluo essa cobertura de invalidez total. Eu gosto da invalidez total ou parcial. Boa. Porque os dois riscos podem acontecer. Tanto a Exato. pessoa perder parcialmente os movimentos, ou como pode perder tudo. Como ela pode ter um combo, né? Eu acho que ele é mais completo, e a diferença de prêmio é muito pequena. Eu acho que não vale a pena, né? Verdade. Além da cobertura de invalidez, nós temos a possibilidade de contratação da invalidez permanente majorada, em que, por exemplo, a perda de um dedo, ou a perda da visão, enfim,
que poderia ser considerada como uma invalidez parcial, para um profissional da saúde, por exemplo, um médico, cirurgião, se ele perdeu o dedo indicador, é como se ele tivesse totalmente inválido. Porque ele não vai mais poder exercer a profissão dele, de cirurgião. Né? Por isso que é tão importante contratar também a invalidez majorada. Significa que se esse cirurgião contratar e perder apenas o dedo, ele vai ter a indenização integral do seguro dele. Vamos supor que ele contratou 100 mil de invalidez. Se contratou 100 mil e o percentual de perda que ele teve foi equivalente a 15%, numa cobertura tradicional parcial, ele receberia equivalente a 15%, ou seja, 15 mil. Beleza. Na majoração, não. Na majoração, ele vai receber a indenização integral de 100 mil. E é legal isso aí que você falou, Renatão, porque essa cobertura invalidez majorada, as pessoas acabam, né, os corretores, talvez não acabam não comercializando por não terem esse conhecimento. E é uma cobertura super legal e também não é uma cobertura muito cara, né? Não é um negócio, nada absurdo. E para quem for do nosso tempo aí, que nem você tá com 40 aí... 43. 43, eu tô com 38, eu faço 39 anos esse ano. Você vai lembrar do que eu vou falar e talvez algumas pessoas da galera que tá aqui devem lembrar. A Carla Pérez, quando era do Tchan, ela fez o seguro do bumbum e ela majorou o bumbum. Que se desse alguma danificação no bumbum, ela ia receber um valor maior. Cláudia Raia das pernas, jogador de futebol aí faz das pernas. Nada mais é que são seguros majorados, né? Acho que é uma maneira legal de exemplificar aí. E hoje no nosso mercado, que a gente consegue vender, médicos, dentistas aí que dependem, né, o cirurgião, que dependem da mão para poder contratar a invalidez majorada. Muito legal, muito boa essa cobertura. É verdade, é verdade. Outra cobertura importante, né? A gente vai encontrar aqui a invalidez, porque a gente falou de invalidez por acidente, a total ou parcial e a majorada. As três só tem cobertura se for por acidente. Boa. Beleza? Mas tem uma cobertura de invalidez que cobre para casos de doença, que é a invalidez funcional, permanente, total. Não tem a cobertura de doença, a invalidez parcial por doença. Tá? É o que a gente conhece como IFPD. Eu gosto de falar, às vezes, a sopa de letrinhas aí que a gente vai encontrar, né? Porque é a nossa prática. Eu só recomendo que os colegas corretores, não usem essas siglas com os clientes, porque os clientes não estudaram um ano lá na ANS para entender cada uma dessas siglas. Mas eu fico à vontade para falar com os nossos colegas aqui que são especialistas. Então, a IFPD é a invalidez funcional permanente total por doença. Atenção, porque essa, além de só considerar a invalidez total, ela funciona como uma antecipação da cobertura morte. Quer dizer que a pessoa, para receber essa indenização, ela tem que estar praticamente no estado vegetativo. Não é? No bico, quase né? Que tá no bico. Chutou, caiu, praticamente para evitar aquela situação em que a família está com a pessoa no hospital ali entre a vida e a morte, e a família já está lá vendo o seguro de vida, e, poxa, mas a gente não pode ir lá, né, receber, já dar entrada no seguro de vida. Um seguro de vida só com morte, tem que esperar a pessoa falecer para receber o seguro de vida. Aqui nessa cobertura não, se a pessoa estiver ali num estado realmente irreversível de invalidez total, a família já pode dar entrada no seguro de vida e receber a indenização e continuar orando para que a pessoa se recupere. Muitas vezes, a maioria das vezes, não tem uma perspectiva de retorno, né? Verdade. E a família, pelo menos, tem um mínimo ali possível de indenização que ela já tem acesso a receber, para que, né, a família tenha como se estabelecer financeiramente. Renatão, só fazendo um parênteses aqui, né, a gente
não tem como, né? Quem trabalha com seguro de vida trata desse assunto. Hoje a gente tem que tratar com naturalidade, né? Quando a gente fala de morte, invalidez, a pessoa perdeu a perna, a gente sabe que é uma tragédia, mas pensando em trabalho é meio que comum. E a Paty colocou aqui embaixo, né? Homem vegetal das aulas. Porque quando a gente está dando aula de seguro de vida que entra nessa cobertura, eu tenho uma foto que eu coloco, não sei se eu já te mostrei isso. É uma foto de um cara, ele não tá morto, ele tá vivo, tá bem. Só que ele coloca no corpo dele alface, tomate, cenoura, repolho, e ele tá deitado no sofá assim, com a cara pintada de verde. Aí eu falo, gente, essa cobertura só paga para quem está vegetando. É uma brincadeira para dar uma leveza no negócio. E a Paty lembrou aqui, ó. Que é basicamente isso, é uma cobertura que a pessoa tá vegetando, né, para receber. Boa, Paty. Tava prestando atenção na aula, hein, Paty? Gostei. Agora, é importante lembrar uma outra coisa. As coberturas por doença, dentro do seguro da Almint, a gente vai encontrar 4 categorias. A invalidez por doença, que eu acabei de dizer, né, que é só para caso de invalidez total e funcional, ou seja, quando fala a invalidez funcional, dividindo diferenciando da invalidez laborativa, a laborativa é aquela que impede a pessoa de exercer as atividades profissionais dela. Na Almint nós não temos a invalidez laborativa, tá? É só a invalidez funcional, ou seja, a pessoa perdeu a autonomia, perdeu as funcionalidades básicas para se alimentar sozinha, para higiene pessoal, ela está totalmente ali dependente de outra pessoa, né? E que tem o lado bom, né, Renatão? Para um corretor que for vender o produto da Almint, de acordo com essa condição geral, pelo que você está falando, o corretor não precisa, em tese, se preocupar com a laborativa, porque a Almint não tem. Porque se você for vender a invalidez laborativa total por doença, essa cobertura só pode ser vendida para quem exerce uma profissão, para quem trabalha, né? E aí você tem que tomar esse cuidado. O corretor tem que tomar esse cuidado. Já da Almint, como é a funcional, igual a Decatu de ontem que a gente falou, essa cobertura pode ser vendida para qualquer pessoa, independente se ela trabalha ou não. Certo? Isso mesmo. Exatamente. Ela acaba sendo um seguro mais abrangente, né? Legal. E agora, se a pessoa contratar essa invalidez funcional por doença, ela não vai conseguir contratar as outras doenças, as outras coberturas que eu vou falar agora. Tá. Que tem mais 3. A cobertura em casos de diagnóstico de câncer. É uma cobertura específica que cobre diagnóstico de câncer. Se a pessoa contratar a invalidez por doença, ela não pode contratar a cobertura de diagnóstico de câncer. Ou uma ou outra. Tá. Eu gosto da cobertura de diagnóstico de câncer, porque eu acho que isso é muito recorrente. A gente vê isso acontecer com muitas pessoas, com muitas famílias. Eu tenho muitos casos na minha família, eu não tenho nem como começar a falar aqui, porque muitas pessoas da minha família tiveram um diagnóstico de câncer. Esse seguro, ele vai pagar a indenização no caso de um diagnóstico. A pessoa foi lá no médico, fez uma tomografia, e o médico deu o resultado e falou, olha, você está com um câncer. Quando a gente fala câncer, não vamos considerar aqui um pré-câncer, não é considerado. Um tumor benigno não é um câncer. Então, aí, claro, o que não é considerado câncer não teria cobertura, não teria direito à cobertura. Aqui é diagnóstico definitivo de câncer. Tá? E aí tem uma série de tipos de câncer que estão cobertos. O único câncer que não é coberto, e isso acho que é em todas as seguradoras, é o câncer de pele. Tá. Porque muitas vezes até a pessoa pode ter e não saber, e conviver com aquilo durante anos. Sim. Então é muito difícil ter uma noção, em termos de seguros, do grau de avanço de um diagnóstico de câncer de pele. É muito mais difícil, né? Agora, tem uma outra cobertura, que é a cobertura de doenças graves, que também abrange o câncer, mas ela também tem outras doenças que são cobertas além do câncer. Vou abrir aqui até a listinha para não esquecer de nenhuma dessas coberturas.
nós temos três níveis de cobertura. Então, diagnóstico de câncer, diagnóstico de doenças graves e doenças graves ampliadas. Eu gosto do doenças graves ampliadas, e vocês vão entender por que eu gosto mais do doenças graves ampliadas. A diferença de preço é pequena para uma grande diferença de coberturas, né? Deixa eu abrir aqui na página. O que é importante lembrar, que está nas condições gerais aqui, eu acho que é importante a gente falar. Carência. Para a cobertura de diagnóstico de câncer, doenças graves, ou até a cobertura de doenças graves ampliada, que eu vou falar agora, período de carência de 180 dias. Quer dizer que a pessoa contratou hoje, se tiver algum diagnóstico desses, nos próximos 6 meses, não vai ter direito à indenização. Por que isso? Renato, poxa, eu vou pagar 6 meses sem ter direito? Isso é uma proteção para o próprio sistema mutualista. Porque imagina se todo mundo que já soubesse que tinha um câncer pudesse contratar um seguro desse. O seguro ia se tornar inviável para todo mundo e não ia ser possível as seguradoras trabalharem com um tipo de cobertura como essa. Então, esse período de carência é importante a gente deixar claro, porque é um período que a gente tem que respeitar para evitar das pessoas já contratarem sabendo que tem algum tipo de doença. Ô, Renatão, eu não sei se me permite aí, eu tenho uma... E aí, cara, se você discordar, tiver outra ideia, acho que isso que é legal para a gente compartilhar com o pessoal, né? Essa informação que você passou é tão importante da carência para doenças graves, porque quando a gente vai comercializar, isso é o que eu faço, tá? Se eu for vender um seguro de vida que tem doenças graves, por exemplo, tem lá uma carência de 180 dias. Qual que é o dever enquanto corretor, tá? É perguntar para a pessoa, tá tudo bem de saúde, né? É uma das perguntas que a gente tem que fazer quando vai vender o seguro de vida, porque a pessoa tem que estar saudável. O desafio de você vender seguro é você vender para quem tem saúde, esse é o primeiro ponto. E aí quando você pergunta isso para a pessoa, não, tá tudo bem. E aí você vai vender a cobertura de doenças graves, e uma pergunta interessante para você fazer nessa entrevista também. De quanto em quanto tempo você faz um check-up? A pessoa fala, faço a cada 6 meses, eu faço a cada 1 ano. E vamos supor que esse check-up seja daqui, sei lá, 3 meses da data que você está conversando com o cliente ali para fazer o fechamento. E aí ele precisa saber que se ele fizer o check-up dentro dos 3 meses, sabendo que a carência vai ter um tempo maior, e se tiver um diagnóstico dentro desse período, não tem cobertura. Então acho que é legal, enquanto vendedor, consultor de seguro, e a gente defende muito a bandeira de vender o Vida porque é um produto lucrativo, é um produto rentável, é um produto que, poxa, a gente garante o maior bem do ser humano, que é a vida, é você jogar limpo com o teu prospecto, com o teu cliente e falar, poxa, ó, o que é importante? Ou você, se for muito importante você fazer o check-up agora, faça antes, ou dá para você esperar os 180 dias? Né? Porque senão a pessoa vai comprar e aí eventualmente ela vai fazer o exame daqui 2 meses, o check-up daqui 3 meses, Deus que me perdoe, mas é diagnosticada com uma doença grave e não vai ter direito à cobertura. E aí vai cair matando em cima de quem? Por isso que tem que ser uma venda muito transparente. Não sei se você concorda aí, Renatão, mas eu acho que é legal a gente trazer isso, né? Porque aqui a maioria que são corretores que trabalham no mercado de seguros, eu acho legal ter essa preocupação de passar transparência para o cliente, né? Muito bom. E isso só faz quem faz uma venda consultiva, né? Quem pergunta antes de oferecer. Então é muito importante esse seu alerta para evitar que a gente saia oferecendo à torta e à direito. E antes de oferecer, até fazer essa pergunta mesmo. Você costuma fazer, né, esse exame periódico? Eu fiz 1 a 3 meses e tal. Quer dizer, a gente tem que prever que vai ter um período aí que ele não vai ter direito à cobertura. O aconselhamento é muito importante. Só abrindo um parênteses aqui para o comentário da Paloma Casarini, que fez um comentário muito pontual aqui referente ao IFPD, né, invalidez funcional permanente total por doença, que é muito importante mesmo, porque pessoas que praticamente, né, num quadro irreversível e ficam, às vezes isso fica anos, né, às vezes a pessoa fica, eu conheci uma família que cuidava de uma mãe que tinha sofrido um AVC, que é bem semelhante a esse caso que a Paloma falou,
e a pessoa está há 20 anos numa cama, sendo alimentada por uma sonda, sem perspectiva de melhora, e a família está ali tendo que sobreviver de alguma forma, tendo que cuidar daquela pessoa, e aí os cuidados, às vezes a família tem que se revezar, um fica de manhã, outro fica de tarde, outro fica de noite, outro fica de fim de semana, e o IFPD, ele possibilita que a família receba o capital de morte com antecipação, com essa cobertura de IFPD, né? Então acaba sendo uma garantia bastante interessante. E para contratar até um home care aí, né, Renatão? Vou contratar uma pessoa para ficar lá ajudando, né? Acho que nesse momento aí é super importante. As pessoas não pensam nisso, né? Achando que, como está acontecendo agora com essa pandemia, quem imaginaria que ia acontecer esse caos que está acontecendo agora? Né? A gente sabe tudo, as consequências que vão dar, sabe não, né? A gente imagina o que pode acontecer de coisas ruins, mas ninguém imaginava que pudesse acontecer isso. Acho que agora é um bom momento para a gente refletir, a nossa categoria aí de corretores, de mercado de seguro refletir e ver, poxa, ninguém imaginava. É a mesma coisa aqui. Será que todo mundo imagina que pode acontecer isso com alguém, né? Num pior cenário? E aí vem uma grana para ajudar você a ter um tratamento digno, né? Como ser humano. Acho que isso é o principal ponto dessa cobertura, né? É verdade. E até o comentário do Eliseu aqui sobre fazer uma previdência ao invés de contratar uma cobertura de doenças graves. Realmente, ele mesmo já deu a resposta aqui. Só faria sentido se a pessoa tivesse a mesma reserva de aporte. A previdência, a pessoa vai ter que ter tempo para acumular ou então uma boa reserva para fazer um bom aporte para um caso eventual de uma doença grave. A vantagem de se fazer a contratação do seguro de vida com a cobertura de doenças graves ou de invalidez, que seja, é a gente, em pouco tempo, já ter à nossa disposição o valor total da cobertura. Né? Uma observação importante, né? Quando a gente fala de cobertura de doenças graves ou diagnóstico de câncer, é importante que se lembre que se a pessoa tiver o diagnóstico e vir a falecer 15 dias depois desse diagnóstico, ou seja, foi diagnosticado tardiamente, quando foi descoberto já estava num grau muito avançado e a pessoa faleceu logo depois, não vai ser pago o valor da cobertura de diagnóstico de câncer ou de doenças graves, vai ser pago só a cobertura de morte. Ou seja, para ter direito à cobertura de diagnóstico de câncer ou outra doença grave, a pessoa tem que sobreviver por pelo menos 30 dias após o diagnóstico. Legal. Porque senão, concorda que às vezes acontece a morte e só se descobre que a pessoa tinha aquela doença depois que ela faleceu. Então é importante lembrar isso para que o cliente também tem que saber, né, que após o diagnóstico tem que ter a sobrevivência de mais 30 dias. Passou de 30 dias, beleza, aí entra com um pedido de indenização. Legal. Tá bom? Riscos excluídos, né? Como eu falei, tumor benigno ou pré-canceroso. Algumas seguradoras falam, não, a gente paga já no diagnóstico. Outras seguradoras falam, não, mas como assim? Eu também pago no diagnóstico. Sim, é no diagnóstico definitivo de um tumor maligno, né? A gente vai encontrar aí, então, a partir do NIC 4 que é coberto. Quando é NIC pré-maligno 1, 2 ou 3, não é considerado ainda o câncer e também não é considerado, então, a cobertura. É a partir do NIC 4 que é disponibilizada a cobertura. E acho que essa regra deve ser praticamente todas as seguradoras que possuem essa cobertura, né? Ontem a gente viu, o Decathlon também tem essa regra, a gente acredita que deve ser meio que padrão, né? Lembrando que quando é pago o valor da cobertura de câncer, de diagnóstico de câncer, ela automaticamente é cancelada do seguro. Tá? Ela é excluída, ou seja, se depois a pessoa tiver um outro câncer,
Ela não vai ter direito a outra cobertura. É uma indenização só. É o primeiro diagnóstico, paga e cancela aquela cobertura. Mas o que é legal? As outras coberturas continuam. Muito bom. Então é importante a gente conhecer as condições gerais, André. É muito legal essa maratona de condições gerais, porque algumas seguradoras consideram o diagnóstico de câncer ou de doenças graves como uma antecipação da cobertura morte. E aí o seguro todo é cancelado. Nesse seguro da Almint, paga-se o valor do diagnóstico de câncer, cancela essa cobertura, mas as outras continuam em vigor. Morte, invalidez por acidente, funeral, tudo isso vai continuar. Legal. Tá? Então é importante a gente lembrar disso. Eu tinha visto também, Renato, nas condições da Almint, aí você me confirma aí se eu não fiz a minha leitura incorreta, mas que, por exemplo, se contrata diagnóstico de doenças graves ampliada, e aí o segurado ele tem uma doença grave, seja ela qual for aí, não sei se você vai entrar nos tipos, mas ele pega uma doença, a seguradora indeniza, aquela cobertura, ela é excluída, né? Ele não tem direito a, sei lá, se tem 16, 17 doenças, 15 doenças, ele não tem direito ao restante, ele acaba com tudo, né? Na verdade, ele não tem mais direito àquela cobertura. Não, as outras doenças também, elas morrem por ali, né? Isso, exatamente. Importante lembrar outra coisa. Eu tenho hoje 43 anos. Eu posso ir renovando automaticamente esses seguros todos os anos, né? Um seguro anual, com renovação automática aí. E eu posso continuar com esse seguro até o final da minha vida, até os 70 anos, 70 e poucos anos, eu posso estar vivo e pagando esse seguro. Só que a cobertura de doenças graves ou diagnóstico de câncer, quando a pessoa completa 70 anos, essa cobertura é extinta. Legal, bom saber. Tá? Isso também acaba sendo meio que padrão, a maioria das seguradoras atuam desse jeito, porque depois dos 70 anos a chance da gente ter uma doença grave qualquer é muito grande. Acho que o objetivo do seguro não é esse, o objetivo é indenizar num caso inesperado, em que a gente é pego numa idade superativa aí, com famílias, com filhos, e que a gente vai depender dessa indenização. Depois dos 70 anos, infelizmente, a chance disso acontecer é muito grande. Portanto, essa cobertura aos 70 anos, ela é excluída e as outras continuam também. Para a seguradora, em outras palavras, o único risco certo que é bom ter é morte. Se ela continuasse com outra, se outra ela teria duas coberturas com risco certo, né? Exatamente. Mais ou menos isso, né? Em outras palavras, para a seguradora... É isso mesmo. Falando agora do... Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, Renatão, peraí, ó. As outras doenças graves também só pode ter uma vez da mesma doença? Sim, só uma vez. É o primeiro diagnóstico, sempre. Teve um diagnóstico, recebeu, cancela a cobertura, continuam as outras. Legal. Tá bom? Quero falar sobre as coberturas desse segundo nível de cobertura de câncer que a Almint tem. Então, tem a cobertura só de diagnóstico de câncer, como eu falei, ou eu posso contratar a cobertura de doenças graves, que já inclui o câncer. Então, se eu contrato doenças graves, eu não contrato o diagnóstico de câncer, porque o diagnóstico já está dentro de doenças graves. Então, além do câncer, e aí no câncer inclui também a leucemia, linfomas, enfim, doenças aí que são considerados câncer, também é considerado como uma doença grave a cirurgia de revascularização miocárdica, que eu estou colando aqui porque são termos aí médicos que a gente vai ter que ler. Cirurgia de revascularização miocárdica com implante de ponte vascular nas artérias coronarianas. Tá? Então, é a ponte de safena. Não é? Implante de bypass, né, que eles chamam, né? Tá. O que tá excluído aí? Angioplastia é excluído, não é considerado, então, essa revascularização miocárdica. O que é excluído desse caso é a angioplastia. Tá. Renatão, ó...
Tem uma cobertura aí, não sei se você já vai falar, você viu aí, ó, AVC é considerado como uma doença grave na UMINT? Sim, era a próxima que eu ia dizer agora. Ah, legal. O AVC é considerado uma doença grave, sim, e é coberta pela OMINT. E AVC, apesar do nome, né, acidente vascular cerebral, apesar do nome começar como acidente vascular cerebral, é uma doença. Isso, boa. Renato, só para a gente tem aqui com a live, deve cair em 8 minutos, tá? Só para você se programar aí. Tá bom, vou acelerar aqui então. Então, além do AVC, que é coberto, o infarto agudo do miocárdio também é coberto. Tá. É coberto. Já respondendo aqui, antecipando também a pergunta da Paty. Sim, ontem a OMINT deu a resposta oficial que também dará cobertura para a morte pela pandemia agora de coronavírus. Para clientes segurados atuais estão cobertos. Clientes novos que entrarem a partir de hoje, de ontem no caso, 90 dias de carência para a pandemia. Tá? Então, quem já é cliente OMINT está coberto para o caso do coronavírus agora. Clientes novos também estarão cobertos, mas a carência é de 90 dias, 3 meses. Tá bom? Então, o infarto agudo do miocárdio também está coberto. Insuficiência renal terminal é também uma cobertura dentro de doenças graves. Transplante de órgãos. Atenção que, na OMINT, transplante de órgãos é considerado uma doença. Agora, dentro da cobertura de transplante de órgãos que é coberto, dentro da cobertura de doenças graves, tem transplante do coração, do pulmão, do fígado, pâncreas, rim, intestino delgado e medula óssea. Todos esses tipos de transplantes também são cobertos pela cobertura de doenças graves. Algumas companhias consideram para cada transplante um tipo de doença. Na OMINT, transplante é transplante. É para dar aquele volume maroto, né? Aquele volume maroto de doenças, né? Isso, é para falar, olha, o nosso cobre 30 doenças, mas 15 tipos de transplante. Não, aqui na OMINT é um transplante para todos esses tipos de órgãos. Isso aí. Paralisia também, paralisia é coberta, né, dentro da cobertura de membros superiores ou inferiores, né, é coberto dentro da cobertura de doenças graves. Então, são esses os 7 tipos de diagnóstico de doenças graves que são contemplados pela cobertura de doenças graves padrão da OMINT. Agora, eu gosto particularmente da cobertura de doenças graves ampliada, que aí entram mais 6 doenças. Além do câncer, que a gente já falou, além da revascularização, do infarto, do AVC, da insuficiência renal, todas essas que a gente falou agora, dos transplantes, na doenças graves ampliada, a gente vai encontrar cegueira ou perda da visão. Tá? É uma doença coberta pela cobertura de doenças graves ampliada. Tá? Cirurgia para troca de válvulas cardíacas também é coberta. Cirurgia de enxerto da aorta. Esclerose múltipla. Olha só, esclerose múltipla é coberta por essa cobertura de doenças graves ampliadas da OMINT. Esclerose múltipla, conheço muita gente que tem esse diagnóstico, viu, André? Né? Surdez e perda de audição também é considerado uma doença grave, que é uma perda irreversível, e ela, olha só que curiosidade, a cobertura de surdez ou perda de audição na OMINT, que é considerada uma doença grave, ela é coberta sendo causada por um acidente pessoal ou por uma doença. Olha que interessante então, isso. Por causa de uma doença, de um acidente ou de uma doença, a pessoa tiver essa surdez total ou perda total dessa audição, também vai receber indenização de doenças graves. E mais uma, queimaduras graves.
Às vezes a pessoa sofre um acidente grave, por exemplo, um acidente automobilístico, fica preso no cinto de segurança, o carro pega fogo, a pessoa sofre mais de 20% de queimadura no corpo, vai receber o valor da indenização de doenças graves, muito embora tenha sido um acidente. É um baita diferencial dessa cobertura de doenças graves ampliada da Umint. Muito legal. Então, você vê, né, queimaduras graves, que é acidente, e a surdez, que também pode ser acidente, são contemplados pela cobertura de doenças graves ampliadas da Umint. Muito bom. E só para a gente não se estender, porque deve estar aí acabando o nosso tempo. Acho que 2 minutos. 2 minutos deve acabar aqui já. Tá, vou falar rapidinho das assistências. Na verdade, 26 segundos. Tá mostrando aqui, ó. Contagem regressiva. Deixa eu entrar de novo, Renatão. Se cair, a gente entra de novo para você terminar essa parte. Tá bom. A assistência dos seguros de vida da Umint são fantásticas. E uma delas, a principal que eu vou falar aqui, é a assistência PET. Assistência PET que cobre, além de consulta médica, consulta veterinária,